Bora, beleza? Treinar na rua ou treinar indoor? Não é essa a comparação que eu vou fazer hoje. Eu tenho assunto para falar sobre isso, mas a questão é, vamos fazer uma comparação aqui entre dois treinos no mesmo trecho. Letap de Cunha é o trecho que sai da largada do Letap no Portal em Cunha e vai até a divisa no Alto da Serra, a divisa de São Paulo Paraty. Eu vou comparar aqui um training camp que eu fiz em 11 de fevereiro de 2023 e eu tenho imagens dele, uma câmera on-board. Eu estou selecionando só o segmento. Eu criei um segmento no Strava que sai bem alinhado onde é o ponto de largada do Letap até a divisa. Então o meu tempo nesse dia do training camp foi 1 hora 21 e 10 segundos. Então no final a gente vai comparar com o tempo que eu fiz nesse treino no Ruve, tá? Eu vou entrar em alguns pontos aí, junto com a comparação, fazer alguns comentários para explicar um pouco da dinâmica aí desse vídeo. O vídeo não está muito longo, eu tentei selecionar alguns momentos e no final a gente conversa, eu vou explicar as minhas sensações e fazer toda a comparação entre os tempos, beleza? Sou o Alan Ricardo, esse é o canal Competição Interna, bora! Então é isso, como vocês viram aí, bora fazer o percurso Letap Cunha. Coloquei aqui, ó, 22 robozinhos aqui, ó, com tempos entre 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e 20 e pouquinho. Isso é mais para referência, porque como a gente vai fazer só o percurso de ida, são praticamente aí 25 km só subindo. Não vai fazer vácuo aqui, não faz tanta diferença, muito pouco. Só pra... Nem todo mundo que tá aqui é robô, tá? Tô no percurso aberto, tem 20 e poucas pessoas correndo. Então se eu olhar lá embaixo, eu sou aquele... Lá no mapa altimétrico aqui, ó. Embaixo. Eu sou o azulzinho. Antes do roxo. Todo mundo que tá pra frente são pessoas reais treinando agora. Beleza, então vamos lá. Não tá difícil, tá bem intuitivo, mas de qualquer forma, aqui são as imagens do treino real, no Training Camp em fevereiro de 2023. Do lado de cá, as imagens do Ruve. Embaixo, do lado de cá, os dados da filmagem real. Velocidade, frequência cardíaca e cadência. Infelizmente não tem potência, porque minha bike não tem medidor de potência. Ia ser bem legal comparar. E aqui embaixo, aqui nesse canto, nesse cantinho aqui, estão os dados do Ruve. Potência, watts por quilo, frequência cardíaca, cadência e a velocidade. Tá? Aqui embaixo tem um mapinha, que é a comparação entre, no mesmo tempo, qual ponto que eu estava no dia, no passado, e qual ponto eu estava nesse treino aqui. O preto é o atual, um Ruve, e o vermelho é o treino real. Agora ali está embolado, porque o começo foi bem próximo, mas com o passar do tempo vocês vão vendo que vai abrindo diferença. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's Isso aí, amigo. Vai pra frente. heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Eu fui fazer um treino sábado passado. E aí, na hora que eu fui dar um sprint, eu estourei meu câmbio. Gotta get through this. Life is a nuisance. Tie up some loose ends. A I try to be a catraca solution. My evolution. da ponta do cage torceu um pouquinho. Aí nisso travou a corrente que enroscou no corpo do câmbio e entortou o elo, ou seja, tá no improviso. O mestre Topete desentortou tudo pra mim até chegar o novo. Então eu tô sem 11, 12 e nem é 32. Não é desculpa. É só pra explicar que às vezes momentos que eu podia estar uma cadência um pouco mais tranquila, eu tô girando que nem um maluco aqui, é porque eu tô sem a 11 e a 12. Beleza? Bora. Gonna see where I'm at, I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Ó, esse aí com o número 50 do lado do nome é a pessoa real. Treinando agora. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Olhando aqui no mapinha aqui embaixo, já dá pra ver que o eu do presente já abriu uma boa distância do eu do passado. O preto ali é o Rove. O mapa tá pequenininho, mas já é uma distância considerável. Aqui, o que eu fiz? Como as imagens do treino real, eu não tenho o treino inteiro, eu fui parando a câmera e acionando em alguns pontos. Então, toda vez que eu entro com a filmagem real, eu tô entrando com ela sincronizada, o ponto de início com o treino no Ruve. Só que esse momento que a imagem real entra com o Ruve, teoricamente, se os dois estivessem correndo junto, eu já estaria lá para trás, a imagem real. Por isso que eu pus um mapinha ali. Mas é legal comparar nesses trechos aí como que é a dinâmica. O que eu percebi no treino atual, eu abro muita distância nas subidas. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas eu abro uma distância legal na subida. Só que eu achei que eu deveria ir mais tranquilo na descida, porque se eu acelerasse muito na descida não ia ser uma comparação justa, até porque a gente precisa frear para fazer as curvas e tal. Mas comparando aqui, depois no momento da edição, eu vi que eu descia muito mais rápido no real do que eu tava descendo aqui. Então tem trechos de subida que eu termino a subida bem antes, mas no final da descida o real já tá passando na minha frente, porque eu tô descendo ali a 30 por hora e o real tá vindo a 48. Exemplo. Outra coisa legal de comparar, olha, o eu do passado tá um pouquinho pra frente do eu do presente aí. Mas olha a frequência cardíaca. Tá batendo 166 lá, com 15 por hora. E aqui no Ruve, aqui no presente, eu tô com 155, 15 por hora também. E o mais interessante é que nessa época aqui, um ano atrás, 165, eu já tava com a frequência cardíaca ali beirando meu limite. Quando eu batia 170, 171 de frequência cardíaca, o motor já fervia. Eu já tinha que cair muito para poder me recuperar. Hoje eu chego a bater 180 e ainda consigo manter o ritmo. Isso é muito legal de acompanhar. Algumas provas que eu fiz no Zwift chegou a bater 187 de coração. Mas aí eu fervi. Mas é legal ver essa evolução. Então ali, ó, 167, 166 aqui no Ruve aqui. 15, 16 por hora na subida. Eu sei que eu tô sofrendo bem menos do que eu tava ali ano passado nos mesmos 169 a 11 por hora. Então agora olha que legal. Vou terminar a subida praticamente junto. Tava lá, o Ruve tava lá para trás do real. Começou a descer antes do que o real. Já passou. Só que olha onde bate a velocidade. Aqui, ó. Parei de pedalar para deixar embalar. Quis deixar pelo embalo do software. 31, 36, pedalada tranquilo. Já tô lá no real, ó, 40 por hora. Esse que foi meu erro.
eu achei que eu não poderia pedalar forte na descida no Ruve, porque isso ia descaracterizar a comparação. Mas na verdade não, aqui ó, 50, 51 por hora, enquanto no Ruve eu tô 32, 33 por hora. Então o próximo treino que eu fizer eu vou levar isso em consideração. Por outro lado, enquanto o eu do passado tá descendo a 45, 46 por hora, o coração continua acima de 160. Eu tô descendo aqui mais tranquilo no Ruve, tô me recuperando. Já tô entrando quase no zona 2 da frequência cardíaca. Isso vai fazer que quando eu fizer a curva ali e entrar a subida, eu já vou entrar a subida bem mais forte e já vou abrir muito mais distância. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Ponto de referência legal, a placa aí, ó, 40 por hora. Já passou no Ruve, tá uns 4, 5 segundos aqui no real. Então, quer dizer, eu já abri, perdi bastante na descida, mas aqui entrou um planinho com um falso plano de aclive, eu já passei na frente e vou embora. Olha lá embaixo no mapinha, a distância tá cada vez maior. E dá-lhe sapatada no topetezinho, você viu? 800 watts. Olha lá, esse é o último trecho que eu tenho de filmagem, daqui vai até o final agora. Dá pra ver ainda, fazendo aquela comparação que eu falei da frequência cardíaca. Sincronizei o mesmo trecho, os dois tempos começando juntos. O eu do passado é 164 e o eu atual 159. Atualmente 159 é muito mais confortável para mim do que era 164 ano passado. Dá para ver o ritmo parecido, mas na verdade no Ruve aqui eu tô mantendo uma velocidade média um pouco mais alta. Você vê oscilar ali de 11, 12 até 13 e no passado ali 10, 11 por hora. Vai acontecer um negócio engraçado daqui a pouco e eu vou botar a minha cara que eu filmei aqui durante o treino do Ruve. Vocês viram, eu filmo eu pedalando também. Aqui em cima, aqui, ó, ali, tem o contador do segmento. É o Live Segments. Igual o Strava tem uma parceria aqui com o Ruve que tem segmentos oficiais dentro do circuito do Ruve, tem o segmento do Strava. Então você corre aqui e salva o segmento lá. Igual tem no ciclo computador, quando você tem um segmento favoritado no Strava, ele aparece no seu ciclo computador que tá para começar e fica ali marcando a referência, aqui também tem, que são os Live Segments. Então eu tava com aquilo ali, olhando aquilo e achei que era o final da prova ali, do percurso. E eu tô com um negócio na cabeça que um dia o Ludão falou, ó, você tem que fazer as subidas, às vezes você gasta demais energia e você tem que guardar um pouquinho de energia pro final, que se você tiver num grupo ali, normalmente no finalzinho da subida alguém vai atacar para terminar a subida na frente e recuperar na descida. Você tem que ir junto. Ou quem sabe mais pra frente um dia eu mesmo abrir o meu próprio ataque, né? Então toda vez que eu tô fazendo uma subida que eu tô vendo que tá acabando, eu boto um ataque suicida ali no final. E aí eu vi que tava chegando no final ali e sentei a bota. Fiz um suicida mesmo, coloquei toda a minha força. Só que aí eu vi que não acabou. Eu vou deixar a minha cara aí pra vocês verem que cara de besta que eu fiquei, porque pra mim tava acabando. Tá quase chegando. Eu acho que isso eu fiz faltando 200. Tá contando ali, ó, 380, 370 metros. Mais uns 100 e poucos metros aí. Já entra um besta. E ainda mandei um Hammer Time. Mas o legal é isso. É a gente dar risada da gente mesmo.
Sou eu do presente, rindo do eu do passado, correndo atrás do eu do mais do passado ainda. É uma bagunça só. Verdade. Ah, tinha mais um pouco, né? Se ferrou! Se ferrou, meu amigo. Agora acelera. Mas o legal, você viu? 8 watts quilo, 9 watts quilo. Ainda sobrou um pouco de gás, graças a Deus. E isso deu uma abertura enorme pro eu do passado ali, que continuou mantendo o ritmo ali no sofrimento, rezando para acabar. Abriu muito tempo. Só nesse trechinho aqui, eu vou colocar um cronômetro aqui. A hora que eu zerar a linha de chegada, entra um cronômetro para você ver quanto tempo o eu do passado leva para chegar ali no final. E ainda sobrou tempo, olha lá, 500 watts, ó, 5.8, tá oscilando, mas tá indo. E eu 100 a 12, 100 a 11, também não deu para manter o ritmo alto aí. Mas o coração foi lá em cima, 174. Acabou. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. É isso aí. Só nesse trecho deu 1 minuto e 23 segundos de diferença. É bastante coisa. Já são 9 minutos no tempo total de diferença. É uma boa evolução. Ó, esse é o meu tempo lá. Como eu mostrei no começo do vídeo. 1h21:10 no trecho, no mesmo trecho, ano passado, dia 11 de fevereiro. E esse aqui foi agora no Ruve, dia 2 de março, tá? 1h12:24. Eu considero uma grande diferença, uma comparação legal esse é o tempo do campeão da categoria. Nesse mesmo trecho, no dia da prova, ele fez em 1h10. 1h10, eu fiz agora 1h12. Então, 2 minutos eu considero um tempo bem legal. É uma evolução muito grande do ano passado para agora. E agora vamos às considerações. Acho que o treino no Ruve, no indoor, aqui a comparação é mais difícil. Acredito que eu performaria um pouco melhor no ao vivo. No dia dessa filmagem eu me testei, eu fui ao limite, eu fiz no mais rápido que eu podia. Agora aqui no Ruve eu não fiz o meu máximo. Era um treino. No treino eu tinha inclusive algumas métricas para seguir, eu não podia deixar estourar a zona 5 muito tempo, mas também eu queria ver a minha evolução. Então eu acho assim, dá para fazer um tempo melhor. Em questão de dificuldade, o que eu sinto é que
No mundo real, vamos usar esse termo, né? No mundo real, o estímulo é maior quando você está fazendo um treino ali, principalmente uma prova que tiver outras pessoas em volta. Porém, aqui eu não preciso me preocupar com o equilíbrio, aqui eu não preciso me preocupar com o buraco. Então, tem uma tensão mental que sai da equação. Eu tenho água à vontade, eu não preciso ficar cronometrando e fracionando a minha hidratação. Eu tenho a minha quantidade mínima que eu coloco quando eu vou fazer um treino como esse, um simulado de prova. Eu faço a minha garrafinha como se fosse numa prova, coloco na bike. Mas tem um galãozão do lado ali que, se der sede, eu posso acessar. Então são recursos que tornam um pouco menos estressante. Então eu acho que acaba equilibrando as coisas. Em termos de dificuldade de percurso, comparando o percurso que eu fiz, foi um ano atrás. Mas comparando, eu sinto que está no mesmo nível. Eu acredito que dá para fazer uma preparação aqui no Ruve ou em outro software que seja e partir pro real depois. O Ruve é interessantíssimo nesse caso, por exemplo. A rota que tem aqui é exatamente a rota que tem lá. Vocês viram a comparação ali, a imagem real, a graduação, o gradiente da pista bate o tempo todo, é tudo ok. Principalmente quando é um percurso oficial como é esse, tem todos os critérios para fazer a captura, tanto do GPS quanto das imagens. Isso torna a rota muito fiel. E dependendo do rolo de treino que você tem, esse trabalho fica ainda muito mais próximo da realidade. O meu rolo simula até 16% de inclinação. O máximo que bate aqui nessa rota são 15%. A especificação do fabricante é que meu rolo tem uma precisão de 1,5% a 2%. Então na entrega ali vai ser mínima a diferença, porque ele vai oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e isso não vai fazer tanta diferença no percurso de 1 hora. Eu venho treinando indoor desde o Letap de Campos do Jordão, em setembro de 2023. Daqui a pouco a gente faz 6 meses já. E para mim isso está sendo crucial na minha evolução. Eu tô sentindo uma curva de evolução muito grande. E ao que eu dou mérito isso? Ao treino com potência. Treinando no rolo, o rolo tem a potência, tem um medidor de potência, tem um recurso do ERG. Eu consigo fazer exatamente o que o Ludão passa para mim. Então ele me passa um treino estruturado, baseado em potência, e eu faço exatamente o que ele faz. Se pegar meus históricos de Training Peaks, TSS e o IF, que são as unidades de medida para quem é um pouco mais novo aí na história, basicamente são as unidades de medida do treino. É o esforço pelo tempo de treino, mais o índice de fadiga e de intensidade. Quando o treinador planeja o seu treino, ele monta os blocos de uma forma que esses blocos eles geram já previsto, de acordo com o tempo do seu treino, já um TSS e um IF. Eu nunca bati esses números, nunca. Ou era abaixo ou era acima, e sempre com uma discrepância grande. Isso por quê? Porque treinando com frequência cardíaca e na rua, você tem uma oscilação muito grande. Então, é muito difícil manter a frequência cardíaca dentro do planejado, e é muito difícil manter uma constância de acordo com as variações de terreno. A gente tem sobe e desce, farol, carro, um monte de coisa para levar em consideração. E isso acaba afetando o treino. Então eu acho que mesmo com o medidor de potência na bike, com as estradas e os locais de treino que a gente tem, fica ainda difícil de manter essa qualidade de treino. Por isso que eu tô investindo pesado, não investindo financeiramente, mas investindo tempo e esforço em fazer toda a minha preparação esse ano indoor. Eu tô apostando nessa ideia. Eu vou fazer toda a preparação indoor. É claro que eu vou fazer treinos na rua, até porque, no mínimo, precisa manter a técnica em dia. Curva, se manter no pelotão, descida principalmente, né? Coisas que são fácil de a gente perder aquele manejo de desviar de um buraco, ficar atento. E isso não se consegue no indoor, óbvio. Então eu preciso de treinos externos, mas o core da minha preparação vai ser indoor. Então vou compartilhando isso com vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui não tem ciência envolvida, é
eu achando que isso vai fazer bem para mim, eu já tenho alguns resultados nesse sentido e vou botar a prova aqui para testar. O Ludão comprou a ideia comigo e a gente está aí estruturando toda a preparação desse ano em cima dos treinos estruturados indoor. Eu fiz um outro treino, um outro percurso, o Letap de Campos do Jordão. Nesse eu não comparei porque eu não tinha filmagem do Letap, mas tem a comparação dos tempos. Esse vídeo vai pro ar na semana que vem. Quando for pro ar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, se você está vendo um pouquinho mais para frente do lançamento desse vídeo, dá uma olhada na descrição que você vai achar esse vídeo aí. E continuando a falar desse assunto da preparação, eu já tô vendo a evolução. Eu fiz um teste de FTP agora para o início da temporada e o salto do meu FTP de quando eu corri em setembro no Letap para agora já foi bem grande. Vou deixar esse vídeo do teste de FTP aqui. Clica aí que ficou bem legal. Bora! What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?